Hyundai Creta 1.6 Pulse automático, essa versão intermediária do SUV compacto da Hyundai, que tem preço sugerido em dezembro de 2018 de R$ 91.890. Os dados de consumo e desempenho do modelo abastecido com gasolina aferidos pela revista Quatro Rodas, nós estamos colocando nas legendas. Então, a gente já tinha testado o Creta na versão Top Prestige 2.0. Essa versão 1.6, ela surpreendeu pelo conjunto harmonioso. O motor 1.6 muito suficiente para esse carro. É um carro pesado, 1.350 kg, mas em nenhum momento durante o nosso teste a gente sentiu insuficiência de performance ou de torque. Um carro muito harmonioso, um câmbio de funcionamento extremamente suave, e ele tem como vantagem o fato de custar mais de R$10 mil a menos do que o Prestige, ser mais econômico e trazer uma série de itens como central multimídia compatível com Apple CarPlay, Android Auto, ar-condicionado digital, piloto automático, câmera de ré, sensores de estacionamento, entre outros itens. Então um carro realmente bem completo. Nesse vídeo a gente vai fazer um detalhamento interno e externo dele, de características técnicas, dados de consumo do Inmetro e dados de performance da própria Hyundai, e mostraremos também esse modelo em múltiplas situações de uso, inclusive num off-road leve. Então vamos ver o nosso vídeo. Pessoal, então, esse é o Hyundai Creta 2019 na versão Pulse 1.6 automática. Uma versão que foi lançada nesse ano para substituir a versão Pulse 2.0. Então, ele é uma versão que é intermediária entre a Smart, né, que é a versão de acesso com câmbio automático, e a versão Sport, que já vem com motor 2.0. Então esse aí é com motor 1.6 Gama, de 130 cavalos com etanol, 123 com gasolina. O torque é de 16,5 com etanol, 16 com gasolina, e ele tem associado com uma transmissão automática de conversor de torque de 6 marchas, né? O Creta ele pesa em torno de 1.350 quilos, então a princípio você pode imaginar que seria um motor um tanto quanto inadequado, né? Mas não é. Nós estamos testando esse carro aí há cerca de uma semana e o desempenho eu posso dizer que é correto para a proposta do carro. Você em nenhum momento aqui no nosso percurso, mesmo algumas saídas para a estrada e tal, ele se revelou insuficiente. O motor é bom, é um desempenho aí de 0 a 100 segundo a Hyundai em 12,3 segundos, porém na Quatro Rodas ele fez 12,6 com gasolina. A gente está andando com gasolina, depois colocamos álcool, praticamente não senti a diferença. Então o desempenho é bom, tá certo? É bom, a gente vai mostrar aí na nossa avaliação dinâmica. Esse carro com motor 1.6 ele tem a vantagem de ser bem mais econômico do que o 2.0, né? Tá, o consumo de etanol do Creta 1.6 é de 7,1 km por litro de etanol em cidade e 8,2 em estrada. Nós testamos com gasolina aqui, segundo o Inmetro, 10 com gasolina em cidade, bem melhor, e 11,3 em estrada. A gente conseguiu aqui 10,5 no nosso percurso aqui em Brasília DF, sempre com no mínimo 2 pessoas a bordo, o ar-condicionado ligado. Vocês podem observar, né, que ele é muito parecido com o Prestige. As rodas são as mesmas, de 17 polegadas do Prestige. Em relação ao Prestige tem algumas diferenças? Tem, mas ele tem a grade dianteira cromada, que é a mesma do Prestige, enquanto que o Smart tem uma grade dianteira. Esse invólucro, né, esse perímetro, esse elemento perimetral em volta da grade dianteira, aí é cromado. Ele vem com os faróis de neblina com função Cornering Lights, né, que ele direciona o facho para o lado interno da curva. E ele tem elementos indicadores de direção incorporados nos retrovisores. Essa versão, em relação à Pulse, ela tem o diferencial que a Pulse vem com os faróis de LED, vem com as maçanetas cromadas, né? Mas, assim, só quem é muito detalhista para perceber externamente que essa versão é a Pulse, né? E tem uma diferença de mais de R$10 mil aí em relação ao Prestige 2.0, que apesar de ter um desempenho melhor, o 0 a 100 do 2.0 em torno de 10 segundos, mas
eu não acho que esse aqui seja inadequado em termos de performance. Então eu particularmente preferiria economizar tanto 10 mil reais em termos de grana, e também preferiria economizar em termos de consumo de combustível e ficar com essa versão 1.6 Pulse automática, que eu achei uma relação custo-benefício muito boa. Vamos dar uma olhada no interior? A primeira coisa é o seguinte, só alguns aspectos dimensionais. O Creta, ele tem 4,27 metros de comprimento, tem um entre-eixos de 2,59, né? E ele tem uma largura de 1,78 m. Agora, a principal dimensão do Creta é a altura. Ele tem 1,63 m, ele é em torno de 6 a 7 centímetros mais alto do que outros SUVs compactos, como o Honda HR-V e o próprio Nissan Kicks. Então, ele tem uma presença em termos de porte bem superior a esses outros SUVs, né? Principalmente o HR-V, que é o seu principal concorrente. Inclusive o Creta hoje fechou novembro como o SUV compacto mais vendido no mercado brasileiro. Um dos predicados interessantes aí do Creta é o porta-malas dele, com 431 litros. Vocês podem observar, ele é um porta-malas totalmente revestido. Na parte inferior ele tem alguns objetos, porta-objetos laterais, e você tem aqui o step bastante isolado na parte inferior. Essa versão já vem de série com sensores de estacionamento traseiros, vem também com câmera de ré. Então isso aí é um aspecto bem interessante. Essas lanternas são chamadas Clear Type, que tem um visual, parece LED a hora que você liga ele, né? O espaço interno é bom, tanto na traseira. Ele acomoda tranquilamente 5 pessoas, 3 pessoas aqui, não tem o descansa-braço central. Essa versão vem com revestimento em tecido, tá? Ela não vem com revestimento em couro. Mas o acabamento interno é muito bem feito, o tecido de boa qualidade. A gente não vê rebarbas de plásticos, os materiais têm uma tonalidade uniforme, muito interessante o acabamento dele, realmente impressionante, muito bem feito. O carro está com quase 3 mil quilômetros, anda na mão de muitos jornalistas aí, íntegro, absolutamente íntegro. Me impressionou muito o padrão de construção, tanto externo, de carroceria. Você vê a porta, quando você fecha, ele dá um ruído seco, e o padrão de construção realmente revela precisão na montagem. Todos os vãos entre as peças de chaparia muito delgados, revelando precisão na montagem. Uma carroceria realmente muito bem montada, transmite uma impressão de solidez muito elevado quando você anda nele, tá? Vamos dar uma olhada agora no painel de instrumentos. Bom, pessoal, então vocês estão vendo aí o painel do Hyundai Creta Pulse. Vocês podem ver que essa versão, ela vem de série com o ar-condicionado digital automático, com zona única de climatização, e vem também com uma central de informação e entretenimento compatível com o Apple CarPlay. Inclusive está ligado aqui, ó, vamos ligar aqui. Essa central permite que você rode tanto o Waze quanto o Google Maps. Ela não tem um sistema de navegação integrado. Eu acho que não precisa, porque o fato dela fazer o espelhamento permitir que você coloque aí o Apple CarPlay ou o Android Auto e rodar o Google Maps ou o Waze é mais do que suficiente. Você faz a conexão por meio daquela USB que fica no console central, muito bem posicionada. Você tem duas tomadas de 12 volts e 180 watts ali. E aí você tem um cluster de instrumentos que a Hyundai chama de Supervision Cluster, né? Supervision Cluster. Então ele tem uma visão muito interessante, que tem iluminação indireta, vem com um computador de bordo com informações de consumo. O volante é com comandos multifuncionais. Você tem piloto automático, acho extremamente importante para um carro dessa categoria, piloto automático. Vidros elétricos nas 4 portas com One Touch para o motorista, travas elétricas, e você tem 2 airbags. Isso eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, até mesmo porque o Hyundai HB20 Premium ele vem com 6 airbags, né? Então acho que talvez aqui no Creta, por ser um carro de categoria superior, poderia ter 6 airbags. Mas o painel inteiro de
plástico rígido, porém de excelente qualidade, tanto visual quanto táctil. Vocês podem observar, tem uma texturização no painel que dá um visual muito sofisticado pro carro. Não há diferenças de tonalidade, o plástico transmite uma boa qualidade, é bem legal o acabamento, bem legal, muito adequado para a proposta do carro. Vocês podem observar aqui, você tem um porta-objetos, bem interessante também. Então eu, assim, em termos de interior, ele impressiona, tá certo? Ele impressiona, é um carro muito gostoso de dirigir. A gente vai mostrar na nossa avaliação dinâmica aí do Creta Pulse 1.6. Pessoal, uma coisa interessante aqui do Creta, ele tem um porta-objetos aqui com um descansa-braço central, bem interessante. Ele não tem ajuste nem longitudinal nem de altura, mas ele atende muito bem, principalmente para um carro automático. Esse descansa-braço, acho extremamente interessante, e realmente o acabamento interno impressiona, tá certo? Muitos plásticos com uma texturização uniforme, transmitindo qualidade, enfim, muito bem feito mesmo, carro impressionante. A gente sabe que a Hyundai realmente já tem um padrão de construção bom aqui no Brasil. O HB20 é um carro muito bem montado, o próprio Tucson, enfim, são carros que tem uma qualidade de construção realmente impressionante, muito bem executado, tanto externa quanto internamente. E o Creta não é diferente nesse aspecto. Então é isso, pessoal, vamos dar uma olhada na nossa avaliação dinâmica. Começando a nossa avaliação dinâmica aqui com o Hyundai Creta Pulse 1.6 Plus, né? Então essa é a versão intermediária aí desse SUV compacto, que agora em novembro de 2018 foi o SUV compacto mais vendido do Brasil. Ele está agradando bastante, ele agrada ao mercado. Os números de venda aí são simbólicos a respeito disso, mas é um carro, é um SUV que agrada muito também dinamicamente, né? Nós estamos andando ele aqui aproximadamente uma semana nesse test drive, e a princípio eu já tinha feito o teste. Vamos ligar o piloto automático aqui, né? Você aperta o cruise, põe o 7 aqui na velocidade, vamos botar 60 por hora aqui. Eu escolhi esse lugar aqui porque a gente vai pegar uma subida, um aclive aí bem pronunciado, para a gente fazer uma avaliação da resposta, né, desse motor 1.6, porque eu já tinha feito o teste com o 2.0, né, e fiquei bem impressionado. O 2.0 tem um desempenho bom, mas esse aqui, logo que eu peguei, eu achei que não precisa do 2.0. Eu achei que o desempenho dele tá adequado. Eu acho que é a principal questão, porque assim, em relação a equipamentos, ele já vem com uma central de informação e entretenimento excelente. Tô rodando... Radar reportado à frente. Estou rodando aqui um Waze, tá certo? Muito bom, uma central excelente. O acabamento interno muito bom, tem ar-condicionado digital, com zona única de climatização. Acho que essa versão, assim, o que fica faltando, banco de couro, eu acho que seria interessante, porque você não tem nenhuma versão do Creta com motor 1.6 com banco de couro. Para você conseguir banco de couro, você tem que partir ou para o Sport, que é na faixa de 98 mil, ou para o Prestige, que aí é na faixa de 103 mil. Colocar pintura metálica vai para mais de 105 mil, 106 mil reais. Então esse aqui eu acho que poderia ter banco, ou pelo menos opcional. Se fosse opcional o revestimento em couro do banco, aí eu acho que aí estaria completo, entendeu? Assim como o volante com revestimento em couro. É o que eu acho. Agora, no resto, em termos de equipamentos, em termos de segurança, eu acho que 2 airbags também poderia, até mesmo porque o Hyundai HB20 1.6, o Premium, né, a versão top, vem com mais airbags, vem com 4 ou 6 airbags, eu preciso confirmar, né? Então aqui, ó, a gente está na subida, vamos colocar aqui a 80 por hora, que é a velocidade permitida aqui, e eu estou deixando o câmbio operar de forma completamente automática, até mesmo porque ele não tem opção S, acho que não precisa, acho uma frescurada
Mas olha, ele está indo muito bem, né? Ele retoma a velocidade aqui. Você está aqui a 3.500 RPM, obviamente ele deve estar aqui em quarta ou terceira, porque ele está nesse aclive. Mas vocês viram, eu vim de 60 e nessa subida aqui, nesse aclive, ele se mostrou correto. Até mesmo porque quando a gente anda em Brasília é Planalto Central, você não tem muitas aclives e declives, então é uma cidade um pouco assim, sui generis em relação à topografia, uma topografia bem plana. Então assim, para Brasília é um motor 1.6 perfeito. Eu não gastaria 10 mil reais a mais para pegar o Prestige, ou 6 ou 7 mil reais a mais para pegar o Sport, por conta que um motor 1.6, um consumo é muito bom. Nós estamos conseguindo aqui no nosso percurso em torno de 10,5 km por litro de gasolina em cidade. Agora ele está com etanol, então ele está bebendo um pouco mais, em torno de 7,5, 8 nesse nosso percurso. Achei muito bom para o porte dele, né? É um carro com 1.360 quilos, né? Um carro pesado. Então, gostei do Creta, dirigibilidade muito boa, ele tem uma suspensão muito agradável, é um ajuste que, apesar de privilegiar o conforto, você tem uma estabilidade muito boa também, ele não te prega sustos. Lembrete, ligue os faróis. Ele já tem aqui, o Waze aqui não sabe que o carro tem o sistema automático de acendimento. Você pode deixar no alto aqui que ele acende os faróis. Então esse Creta Pulse, né, ele tem câmera de ré, tem sensor de estacionamento traseiro aqui, e aqui estamos bem equipado, né, sensores de estacionamento, piloto automático, ar-condicionado digital, uma boa central multimídia, acendimento automático dos faróis. Então achei assim, em termos de equipamentos, muito bom. Em termos de desempenho, a gente já mostrou também, realmente tá bom assim. Segundo o teste da 4 rodas com gasolina, ele acelerou de 0 a 100. A Hyundai fala que ele acelera de 0 a 100 em 12,3, mas a Hyundai faz o teste dele a nível do mar com etanol, 12,3. A 4 rodas chegou no número muito próximo, né, 12,6. Acho que pro motor e porte do carro tá muito bom. Com gasolina. E ele, se a gente tiver uma comparativa aí com relação ao 2.0, Creta Prestige 2.0, o Prestige 2.0 tá com um desempenho aí na faixa de 0 a 100 na própria 4 rodas de 10,8, quer dizer, uma diferença de 1,8 segundos. Radar reportado à frente. É uma diferença significativa? Mas eu vou te falar que, como eu já disse, esse motor 1.6 aqui está excelente, muito agradável mesmo de ser utilizado. Agora, o que eu gostei bastante do Creta é o funcionamento geral do carro. Primeiro, ele transmite solidez estrutural. Você não parece ser aqueles carros que você passa em determinadas lombadas ou crateras e você acaba tendo aquela sensação de que o carro está torcendo. Não, isso aqui é um carro realmente muito bem construído. Como a gente já disse, os carros da Hyundai aqui no Brasil, tanto a Hyundai Motors, que é da fábrica de Piracicaba, quanto da Hyundai Caoa, que é na fábrica de Anápolis, todos eles realmente são muito bem executados, muito bem construídos, né? Então, e aqui o Creta não é diferente. A gente já tinha observado isso no teste que a gente fez do Prestige em São Paulo. E esse aqui, esse 1.6 também referendou, ratificou essa impressão, a impressão realmente de solidez, um carro silencioso, apesar de vocês terem visto que você não tem um revestimento de manta acústica no capô do motor, né? Radar reportado à frente. Mas ele mesmo assim, o silêncio interno, assim, segundo a 4 rodas, ele tem a 80 km por hora, ele tem 65 decibéis de ruído interno, e a 120 km por hora 70 decibéis. É lógico que a escala de ruído ela é logarítmica. Então o que acontece? Quando você tem uma diferença de
de 65 para 70 é significativa, tá? É mais do que o dobro de ruído, mas como a percepção do ruído do ouvido também é logarítmica, então aqui, tem uma meio que contrabalanceia. Eu posso dar comandos de voz aqui e o sistema de reconhecimento de voz do Google não tem nenhum bate, entendeu? Fala aqui, ó, ok Google, quero ir para a Universidade de Brasília. Ok, redirecionando para o Waze. Tá vendo? Então isso aí é uma questão de segurança, você pode operar o seu sistema. Aqui estão os resultados da pesquisa por Universidade de Brasília, AMB, Brasília, Distrito Federal, 70910-900. Tá certo? Então você... Vamos pegar DF004 Apple. Você pode usar aqui, comandar sua central de informação e entretenimento por meio de comandos de voz. Você pode fazer ligação, pode selecionar música, pode, enfim, fazer o que você quiser. Isso aqui é tudo do Android Auto, não é dessa central, né? Então a central permite o espelhamento e você usa aqui o Android Auto e funciona assim de forma magnífica. Então acho assim, é impossível, porque isso aqui ele vai atualizando via internet automaticamente, então sempre os mapas não ficam desatualizados. Por exemplo, Brasília agora, o trevo de triagem norte teve uma grande obra lá no final da Asa Norte que, pô, acabou de ser inaugurado, já está aqui nesse sistema, entendeu? Já foi incorporado. Então, assim, não tem como comparar um sistema que é online, como é o caso desse sistema de navegação via o Waze ou o Google Maps, via esses sistemas que são integrados que são integrados no Android Auto ou no Apple CarPlay, em relação a esses outros sistemas que vêm integrados nos carros. Bolsonaro está aqui, ó, no governo provisório. Mas enfim, ela precisa ter espelhamento de tela, isso que é o fundamental. Bom, pessoal, então vamos fazer nosso teste aqui de off-road leve aqui no Creta, já que é um SUV, né? Feito para isso. Não é nada muito, mas é uma pista bem irregular de terra, com algumas crateras. A gente vê a suspensão dele, se bate ou não, né? Que é o que a maioria das pessoas que compra SUV vai enfrentar, principalmente se você comprar um 4x2. Se você quiser alguma coisa mais pesada que isso, normalmente o pessoal já vai partir para um 4x4, né? Mas olha só, muito bom, hein? Até agora, ele te dá muita segurança, né? Porque você fica muito elevado, a suspensão é elevada, tem mais de 19 centímetros de altura livre do solo. E realmente ele te dá segurança em transitar nesse tipo de via, tá vendo? Ó, você transita com muita versatilidade, quase o mesmo conforto que você tem andando na cidade, que isso aqui é interessante, né? Porque o Creta, apesar de ser um SUV, ele é muito bom para andar em estrada, em cidade, ele tem um bom compromisso, a suspensão tem um ajuste muito bom. Então você consegue ter uma boa estabilidade em estrada, mas ao mesmo tempo aqui, ó, nesse tipo de situação ele se sai de forma bastante assim, competente, né? Aí, ó. Você pode ir lá pro seu sítio, pegar uma estradinha de terra sem dó, né? Porque a suspensão não reclama, ela está preparada para isso. Ó, olha só, tá vendo? Então, nesse sentido, que esses SUVs, eu acho que eles têm um grande... têm muita versatilidade, né? Por conta dessa possibilidade de você enfrentar múltiplas situações de uso, né? Urbano e até um off-road, um off-road leve, sem comprometer o teu carro. Olha aqui, ó. Interessante, olha, não faz um ruído interno, nada, absolutamente nada. O carro tá com 3.000 km, andou na mão de tudo quanto é jornalista, os caras usam o carro no limite exatamente para testar mesmo, é normal isso, né? É carro de imprensa para isso.
Mas, olha, muito agradável, viu? Muito agradável mesmo o Creta. Um compromisso, realmente um exemplar de engenharia competente, tá? Engenharia competente mesmo para Brasil, para piso brasileiro, muito bem adaptado. Enfim, gostei demais do Creta, olha. Nenhum ruído interno. A suspensão, mesmo que você abusa, ela não chega no fim de curso, entendeu? Então isso dá segurança, né? Para usar o carro assim, sem dó, entendeu? E ó. Tô abusando um pouco aqui, né? Uma velocidade que eu deveria estar um pouquinho mais lento aqui. Vocês podem ver, né? Esse ajuste de suspensão, eu achei ele macio, apesar da traseira um pouquinho mais firme do que a dianteira. Mas assim, é um carro que tem controle de estabilidade, controle de tração, mas a carroceria não tomba, né? O comportamento dele é muito melhor do que o do Compass, mas muito melhor. A carroceria não tomba e ele te dá segurança para fazer curva, né? Coisa que o Compass não dá, né? Eu achei, assim, não gostei nem um pouco do comportamento do Compass. Agora, que eu estava andando com ele aí um tempo atrás, e esse aqui me impressionou muito, né? Eu acho que o Creta desses SUVs compactos, é lógico, né? O Audi Q3 ele é referencial nesse sentido, de ser um SUV mas o preço é muito mais alto, né? Mas assim, ser um SUV com comportamento exemplar. Mas esse aqui, de todos os compactos, não sei, eu acho que ele está até um pouquinho melhor do que o HR-V, né? Apesar de ser mais alto, né? Porque teoricamente tem um centro de gravidade um pouco mais elevado. O comportamento dele muito bom mesmo. O comportamento dinâmico dele em estrada, excelente. Vou andar aqui num piso um pouquinho de asfalto, mais comprometido, para vocês verem. Eu tô aqui na L4 atrás da UNB. Vou andar 80 por hora, que é o limite aqui. E essa via central aqui é bem ruim, tá? Olha aí, ó, bem ondulada. A suspensão absorve tudo com muita competência, né? Não transmite oscilação para carroceria. Ela transmite, mas assim, absorve a maior parte, né? Eu acho a suspensão realmente muito adequada à realidade brasileira aqui. Não é que você vai pegar esse tipo de piso em todas as situações, você pode pegar até pior, mas em geral vai ser um pouco melhor. Mas esse tipo de ondulação é comum, e você tem aqui uma situação realmente de competência no ajuste de suspensão do Creta. Muito bom mesmo. Vocês viram que em off-road foi bom, e aqui nesse ambiente aqui tá excelente. Com relação, né, custo-benefício, o que eu posso dizer? Eu acho que o Creta, quais os concorrentes dele, né? Nessa faixa de preço, na 92, 95 mil reais. Você tem o Honda HR-V LX, é um concorrente importante, porém também com revestimento em tecido. Tem um motor um pouco mais potente, 1.8 com 140 cavalos, um desempenho um pouquinho melhor que o Creta, mas não tem a central de informação e entretenimento com capacidade de espelhamento, não tem ar-condicionado digital, o HR-V LX. Esse aqui, mesmo preço, ele te oferta mais. Esse aqui tem rodas de 17 polegadas, né? Esse aqui tem uma aparência externa muito parecida com o Prestige, que seria o Creta top de linha. Um outro concorrente que está chegando, que é o Tiggo 5X, que está sendo fabricado inclusive na mesma fábrica do New Tucson, né? Que seria um modelo imediatamente acima do Creta, né? Lá na gama da Hyundai, você tem o Creta, o SUV imediatamente acima dele é o New Tucson. E o New Tucson, então você tem na fábrica de Anápolis, da Caoa, e você tem o Tiggo 5X. E aí o Tiggo 5X, assim, concorrente desse aqui, seria a versão de acesso a 86 mil reais. Tem algumas vantagens? Tem, motor 1.5 turbo, uma transmissão automática
No caso do Tigo 5X, é uma transmissão de 6 marchas de dupla embreagem, né? Aqui é uma conversor de torque. Teoricamente, a de 6 marchas de dupla embreagem é um pouco mais eficiente. O motor é mais potente, né? 150 cavalos, tem 221 de torque, né? Um desempenho um pouco melhor. E o Tigo 5X tem algumas itens a mais, assim, o painel inteirinho revestido em soft touch, temos de acabamento um pouco mais sofisticado. E tem a versão do Tigo 5X a R$97 mil, que é a top de linha, com teto solar. Então, a marca, né, chinesa, na realidade a Caoa Chery é brasileira, mas é uma parceria com esse projeto chinês. Mas o Tigo 5X eu fiz o teste, gostei demais, é um projeto em parceria da Chery com a Jaguar Land Rover, muito, então é um concorrente importante. Outro concorrente seria o Kicks, né, também com motor 1.6, uma transmissão CVT, interessante, porém o Kicks tem alguns problemas, né? Ele não tem opção de piloto automático. Isso aí eu acho que no meu caso é um deal breaker, entendeu? Eu já nem observaria esse carro pela falta do piloto automático. E também não tem o descansa-braço central, né? Acho que o preço dele tá até competitivo, mas por conta da falta desses dois recursos, eu já descartaria. Chegando às considerações finais da nossa avaliação do Hyundai Creta 1.6 Pulse Plus automático 2019, um carro que agradou bastante, principalmente pelo motor. Eu tinha algum receio que esse motor 1.6 poderia ser insuficiente, mas não. Aqui em Brasília, sem dúvida alguma, eu optaria por essa versão 1.6, desempenho mais do que suficiente, atende muito bem. A gente está fazendo um teste com o Golf 1.6 MSI automático, esse Creta tem um desempenho bem melhor do que o do Golf. A transmissão automática da Hyundai é espetacular, essa transmissão automática de 6 marchas, conversor de torque, extremamente suave, você não sente as trocas, parece que é um câmbio CVT, extremamente suaves. O carro como um todo muito silencioso, transmite uma impressão de solidez estrutural, um acabamento muito bom e uma boa relação custo-benefício vis-à-vis os concorrentes. Então é um carro que agrada. Acho que o que ficou faltando para ele ficar completo seria um revestimento dos bancos em couro, talvez como opcional, e também do volante. Aí se você tivesse o volante e os bancos revestidos em couro, pode ser um couro preto, diferenciando da versão Prestige ali, que é a top de linha, já daria uma outra cara para o interior, mais sofisticação, e aí ele praticamente ficaria completo. Então é isso, pessoal, gostei demais. Quem gostou do vídeo, compartilha, dá um like. Quem não está inscrito, se inscreva no nosso canal, que nós sistematicamente estamos colocando novas avaliações de modelos aí do mercado brasileiro. É isso aí, Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 automático 2019.